Primeiro, Vossa Excelência, eu quando, geralmente a minha réplica é baseado, desde o início, é baseado no que o Ministério Público traz, porque o monte da prova é dele mesmo. Eu vou dizer, olha, a defesa quando eu só fiz para mostrar o seu... Não, o Ministério Público não tem que enfrentar, mostrar emoção, mostrar isso, aquilo. Ela tem que mostrar a prova dos autos. É uma técnica de humanizar o discurso. Ou seja, ele praticamente diz, é uma técnica de convencer os jurados a condenar uma pessoa inocente. Foi isso que foi dito. Acabar com a frieza. Eu fui citado, fui tudo e não disse uma palavra. Exatamente. Continue, doutor. Vossa Excelência, passou aqui o depoimento da irmã da vida. Eu quero saber que aquele depoimento todinho, o depoimento confirma que esse rapaz matou o irmão dela. É isso que eu pergunto. O Eduardo perguntou, sim, por que a senhora não falou lá? A senhora disse que ele não tinha inimizado com ninguém, agora a senhora traz tanto inimizado, que todo mundo tem medo, quer não sei o quê. Vossa Excelência, eu pensei que tudo que eu falei aqui, das provas de carro, dessas coisas tudo, telemático, não sei o quê, o Ministério Público ia me rebater aqui. Não, trouxe um depoimento da irmã da vítima, que conta aquela história toda, mas não disse, não prova que o Tiago matou. Eu pensei que ele ia rebater tudo aquilo que eu falei sobre o carro, sobre isso. Nada. Nada. E o tempo passando, eu digo, ele não vai questionar sobre as imagens do carro e do celular. Nada. Terminou e não questionou nada. É a única prova que eu tenho. Esse carro. Eu disse, oxi. Eu mostrei que um carro não dava de comparar um carro com o outro, com o que foi apreendido. Apreendido não, eles chegaram lá e nem levaram o carro. Mas fizeram toda a perícia no carro. Engraçado que não tem a perícia nos autos, mas foi feito. Não tem. Porque beneficiou o acusado. Não fiz nada aqui, não achei nada no carro do cara. Porque quem mata uma pessoa daquele jeito, um tanto de pancada, é próximo. Não é tiro, é próximo. A pessoa vai sair com sangue. Se entrar no carro para dirigir, esse sangue fica lá para lavar. Botar luminol, tudo. Mas não interessava. Porque aquela prova que eles fizeram a perícia beneficiava ele, mas não interessa. Vai beneficiar ele? Como é que nós vamos botar? É assim que funciona. Deixa ele ser um milionário para ver se não tinha todas as provas. Mas não é o pobre. A realidade é essa. Tem imagem, tem perita, tem perícia. E a minha versão é melhor. A dele. As imagens foi feita aí. Dá de saber que aquele carro é o do Tiago. Não dá. Bota a placa do carro, depois que prendeu o carro do cara, rapaz. Se eu disser aqui para vocês, qual é o carro do todinho? Nem sabe. Mas se for lá e eu mostrar o carro, vocês sabem, tira uma foto, a cor, tira tudo. Aí já sabe. Foi o que aconteceu. Depois que prendeu, foi lá, pegou o carro. Vossa Excelência, o depoimento da dona Cláudia, lá na delegacia, ela disse que o irmão dela não tinha problema com ninguém. Lá na delegacia, na segunda ela já disse que é o Tiago. Mas, na audiência de instrução e julgamento, de um depoimento que é a voz do Tiago, começou lá, minha voz.
E todo mundo tem medo do pai do Tiago, do avô do Tiago. Você sabe quem é o avô do Tiago? É esse senhorzinho que nem desde eu. É o que o povo tem medo, é esse senhorzinho bem aqui. Não, rapaz. É esse senhorzinho bem aí, que todo mundo tem medo dele. Segundo, Dona Cláudia. É aquele senhorzinho bem aí. Ah, eu sou aqui, a defesa vem aqui para gritar. Olha, a defesa, eu falo alto, porque eu dei aula na minha vida de matemática a vida inteira, sabe? Eu falo alto mesmo. Mas não é para intimidar não, eu vou intimidar quem? Jurados é do escuro com a consciência. Agora, uma coisa que eu lhe digo, que eu respeito quem está falando. Que muitas pessoas não respeitam. Porque nós temos 1h30 para falar. O Código de Processo Penal, ele diz que se a parte quiser, por 3 minutos, é o Código de Processo Penal, pede a parte que está falando. Se a parte não aceitar, ele pede o juiz. Se eu acho que o juiz achar conveniente, ele dá os 3 minutos para descontar na parte que ele está falando. Jamais interferir. Ah, eu faço toda vez. Tem sua parte de fazer. Tem sua hora de fazer. Portanto, apesar da defesa falar algo, ela respeita quem está falando. Eu não vou ficar quieto. Tem sua hora de falar. Vocês sabem por que eu falo bruto, Vossa Excelência? É porque quem acusa é que tem que trazer as provas. Só isso. Só isso. Vossa Excelência, pelo tempo, não sei o quê, que eu primeira vez vi o falso testemunho. Doutor, professor, eu acho que o senhor é muito mais novo que eu, tenho certeza, mas já vi juiz prender muita testemunha. No tribunal do júri, já vi várias vezes. Foi eu primeiro que advogado requerer, só ver o senhor. Doutor, o senhor se reportou ao júri anterior, o doutor Dimas ouviu Você vai quebrar e perguntou para mim. Mas responda aos jurados, doutor. Estou perguntando ao jurado. Responda aos jurados. A explanação dele não é direcionada ao órgão ministerial. A explanação dele, ele busca o convencimento dos jurados. Pode continuar, doutor Dimas, por favor. E eu fui citado, meu nome, Dimas Batista, e não me interferi. Fiquei até de costa. É verdade. É verdade. Você teve. Ó, doutor Dimas vem aqui debochar, porque foi. Disseram que é com a. Não, é porque prova. A pessoa que está acusando uma pessoa, ele tem que trazer as provas com fatos. E eu digo aqui, Vossa Excelência, porque quem está dizendo que é com alicate, não sou eu não. É o Ministério Público. Ora, para você ver que ele não tem prova, porque tem que ter a prova da materialidade, tem que ter o instrumento, como foi o instrumento. Isso tem que ter. O que é que o Ministério Público diz? Denota ainda pelo exame cadavérico e fotos incluídas no procedimento policial, bem como pelo exame pericial, que o crime foi perpetrado com requintes de crueldade, inclusive há indícios de que as lesões foram praticadas com alicate. Uma parte. Requer uma parte. Que foi encontrada próximo ao local do crime. Aqui é a denúncia. O senhor concede a parte? Eu não aconteço. Qual seria a questão a ser levantada? É porque o alicate estava do lado do corpo, foi por isso que foi citado ali. Aí. Ele fala como se fosse uma mentira. Não, doutor, eu vou chegar lá. Não seria uma questão de ordem. Mas ele fala como se fosse uma falácia, uma verdade, tem foto, tem perícia. Não, eu não estou dizendo que não foi encontrado. Eu vou chegar lá, deixa eu terminar. Eu estou dizendo que a denúncia diz que o crime foi praticado com alicate. Está indeferido a parte, você pode continuar. Indeferido. Eu estou dizendo isso, eu não estou dizendo que é mentira, que não foi. Pode deixar. Eu sou muito leal. Aí, Vossa Excelência, quem está dizendo aqui, a denúncia é acusação. A denúncia é o que o Ministério Público está acusando esse rapaz. Que matou o rapaz,
com alicate. Indícios. Eu não estou dizendo. É isso que eu falo. Ah, quer dizer que tudo que o senhor falar, tudo é indício, né? Não, está escrito indício. O senhor leu indícios aí, doutor. Aí, Vossa Excelência, eu não vou nem olhar mais para ele. Deixa para lá. Foi encontrado um alicate. Aí ele falou no laudo. Aí o laudo, e por sinal muito bem feito, esse laudo, por sinal muito bem feito, ele só prova a materialidade, ele só prova como o rapaz morreu, ele só prova que ele morreu daquela maneira, mas não diz em momento algum quem foi o autor do crime. Não pode excluir a possibilidade de ter sido utilizado mais de um instrumento para provocar as lesões, já que há discrepância no padrão das lesões L1 e L4 com a lesão L2. Entretanto, existe um objeto que pode provocar lesões com predominante de ações tanto portantes quanto dentro, dependendo da forma como utilizado. Todavia, até o final dos exames periciais, não se encontrou algum objeto no local relacionado ao crime. Não há elemento suficiente para relacionar o alicate encontrado na cena do crime com o possível instrumento utilizado para se cometer das lesões. Ele já tinha, o Ministério Público já tinha, quando denunciou, já tinha esse laudo, mesmo a perita dizendo que isso foi alicate. É isso que eu estou trazendo. A perita, que eu queria até conhecer ela bem feita, ela descreve tudo isso aqui com verdadeira, mas ela não, em momento algum, ela cita quem é o autor do crime. A materialidade, sim. O crime foi um crime bárbaro, eu entendo que sim. Mas dos autos não prova coautoria. Mostra a foto, foi bárbaro. Eu entendo também, doutor. Agora nós temos que saber a autoria. Foi ele ou não foi? Isso é que o Ministério Público não provou. Até agora não provou. E eu pensei que ele ia me derrubar. Me derrubar dali daquela cadeira. Não. Trouxe o depoimento da dona Cláudia, tal. Não questionou nada que eu mostrei para vocês. Nada que eu disse sobre o lugar do telefone, a torre do telefone. Nada. Porque sabe que eu falei a verdade. Sabe que eu falei a verdade. E está nos laudos. Está nos laudos. E eu vou dizer para Vossa Excelência. O laudo da materialidade é excelente. Excelente. Agora, o que me leva, eu fico assim, como é que um crime está sendo ainda apurado, está o Zuzulu que é fulano aparece lá, ele apareceu lá, para depor e não quer o depoimento do principal suspeito, segundo a polícia. É estranho, não é? É estranho. Vossa Excelência, esse Celta, quando bota as características todas do Celta, foi depois que viu o Celta do rapaz. Olha, rapaz, eu sou do Bom Jesus. Eu sei lá se não tem quantos Celta tem. O Ministério Público não é nem daqui, mas ele disse que aqui só tem ele. Só tem o do Tiago. Acha outro aí. É difícil. É difícil. É difícil. Nós vamos fazer outro júri, eu tenho certeza, e eu vou continuar respeitando a fala da acusação. Porque eu entendo que aqui é o momento de qualquer um fazer suas alegações sem interferência. Eu entendo isso. Mas, infelizmente,
esse comportamento aqui deveria ser da defesa. Mas a defesa não tem esse comportamento. Esse comportamento de estar interferindo e tudo, deveria ser da defesa. Mas não pode, a defesa não pode. Como o Ministério Público não pode. E eu quero, de já, agradecer o comportamento do assistente de acusação, que mesmo ele estando do outro lado, teve um comportamento exemplar, de acordo com o que eu, inclusive eu citei o nome, até o nome dele e tudo, mas o comportamento exemplar, porque ele sabe como é que age uma defesa correta. E eu quero agradecer, doutor João, seu comportamento. Vossa Excelência, dizer que já vinha rixa de avós, e por conta foi morto por causa disso. Meu pai uma vez, lá não tinha calçamento no lugar, em Bom Jesus. Aí ele, cada qual defendia a água que descia para não ir para sua casa. Aí ele botou um suor aqui e foi para casa do outro lado. Rixa mesmo de sangue a fogo. Meu pai morreu com 79 anos. No dia que ele morreu, ele mandou chamar o cara lá e pediu perdão. Passaram mais de 40 ou foi 50 anos, sem se falar. Mas ninguém, nem eu matei ninguém, nem meus irmãos matou ninguém, nem os filhos dele matou ninguém. Inclusive, eles dois tinham problema, mas nós, filhos, um do outro, das duas partes, a gente se convivia, brincava, falava um com o outro. Mas eles dois eram assim. Mas nem por isso ninguém matou ninguém. Se tivesse essa rixa, é prova para condenar uma pessoa. Não é prova, Vossa Excelência. Aqui foi dito que todo mundo tinha medo do Tiago, tinha medo do pai dele e até do avô dele. Olha, aquele senhorzinho velho lá. Todo mundo tem medo dele. Segundo foi dito aqui. Aí o doutor Eduardo fez uma pergunta. Por que é que na delegacia a senhora, primeiro o boletim de ocorrência matou fulano, matou Bino. Depois a senhora disse que ele não tinha problema com ninguém. Beleza. 8 dias, no dia 8 vai lá, já aponta o Tiago. Mas não diga nada disso sobre essas rixas, nada disso. Aí o Eduardo perguntou, como é que a senhora pode afirmar que foi ele? No coração dela. No coração dela, foi o Tiago, e no coração dela tem que condenar esse rapaz. No coração dela. Não é prova, é coração. É no meu coração. No meu entendimento foi ele. É porque é no meu coração. Isso é prova para condenar uma pessoa podendo chegar a 30 anos de prisão, sem prova nenhuma. Quem é que quer passar por isso? Um familiar, estando na situação que está esse rapaz ali, podendo sair daqui condenado, sem prova mínima. Porque se tivesse, pelo menos, mínima, mas não tem. Um carro vermelho, supostamente parou lá, que não tem essa imagem, não é nada. Aí vai condenar uma pessoa por conta disso, só porque a irmã tem no coração que foi ele. E o Ministério Público tem suposição que foi ele e quer a condenação. Mas prova não tem. Eu pensei que o doutor Danilo ia chegar aqui e dizer, olha, ele está dizendo isso, ele está mentindo. E não é o que ele disse aqui não, o que mostrou para vocês é mentira. Nada, não falou nada, eu esperei. Mas o que é que você vai esperar de uma pessoa que não tem a prova? Ele não tem a prova, por isso que ele não trouxe. Se trouxesse, meu irmão, ele ia acabar,
Mas não tem. Um dia, na multidão, alguém falou o nome do Tiago? Não, ninguém falou. Mas é porque tem medo. Vossa Excelência, os crimes dolosos, os crimes de ação pública incondicionada, não precisa você ir atrás de testemunha. É só citar a testemunha. É obrigado a polícia ir buscar. É obrigado o Ministério Público trazer para os autos. Eles sabem disso. Foi Dona Cláudia. Foi Dona Cláudia, me disse quem foi. É fulano de tal, mora em tal lugar. Vou buscar. Vou buscar. Eu estou lá no lugar. O cara meteu. Depois eu fiquei com raiva. Meteu o pau na cabeça. Sou de um parente meu, parente bem longe. Aí o cara, rapaz, contando a história para mim. Para mim não, para todo mundo. Ele não sabia que eu era nem parente do cara. Rapaz, o cara estava lá, o outro veio por trás, meteu e caiu igual um bote tremendo. Eu digo, foi mesmo. Foi, já sabia do cara. E como foi isso aí? Ele me contando, tá lá. Peguei o nome dele e levei para a delegacia. Foi lá chamar. Foi até o perante o juiz. Eu não disse, tu quer ir testemunhar? Não. Fiquei, olha, esse rapaz viu tudo. Teve que ir. Não tem esse negócio de dizer, ei, fulano, tu vai testemunhar. Não, é o crime. É obrigatório. E o Ministério Público sabe disso. A polícia é obrigado, não é dever não, é obrigado. E o Ministério também Público é. Ela rolou essas testemunhas aqui, para vir aqui? Não, porque não tem a prova. Agora perguntou, aí ela disse que teve briga, não sei o quê. Esse rapaz tem 3 registros. Um dessa moto, eu não minto não, e uma tentativa. A tentativa, Vossa Excelência, ele foi condenado. Condenado, está cumprindo pena. Mas ele assumiu a tentativa. Ele sabe disso. Eu não tenho dúvida que foi ele. Mas não é abrir a boca não, mostra as provas, pô. Mostra as provas que foi ele. Então, se mostrasse as provas, eu não estaria aqui trabalhando com uma negativa de autoria, não. Eu vou ser sincero. Se o Ministério Público tivesse as provas, era até melhor para mim, porque era outro caso. Aconteceu um negócio. Eu fui só para fazer o juro do cara. Bem que ele está ele. Talvez. Mas o caso foi em Flores. O dono da padaria. Bebendo lá, amarrou os caras lá. Aí depois já tinha pouca gente. Ele mais 2. O cara pagando bebida para ele. Meteu a paulada na cabeça. Joga dentro do carro. Acha o carro queimado. E o cara volta. Aí, negativa de autoria todo tempo. Fui fazer o júri. Eu digo, rapaz, é o seguinte. Eu faço seu júri, mas você tem que confessar. Mas doutor, não sei o que. Rapaz, a testemunha que está dizendo isso, que tu pegou, bateu na cabeça do cara, jogou dentro do carro do cara, saiu com o carro do cara e voltou sem o carro do cara e o cara amanhece morto, queimando o carro. Quem foi a testemunha que falou? Tua irmã, rapaz. É tua irmã. Foi tua irmã que disse isso. Eu não posso segurar uma negativa de autoria nesse caso. Eu disse para ele. E você assume. E está bem aqui. Certeza. É um rapaz que tinha uma padaria de Canto Buriti. Esqueci o nome dele. Aqui em Piauí no jogo. Foi no ano passado. E ele segurando a negativa de autoria todo o tempo, doutor. Mas ele tinha prova. Eu digo, não faço isso.
Para começar, vai ser ruim para você e eu vou passar de beijo, porque tua irmã foi quem deu o depoimento. E a irmã deu o depoimento, confirmando o depoimento dentro da delegacia. Aí é outra coisa. É diferente aqui. Vossa Excelência, só tem uma coisa que eu digo que Dona Cláudia, eu concordo plenamente, porque ela perdeu o irmão e tudo. Quando o suspeito veio, ela criou essa inimizade para sustentar a prisão do rapaz, só foi isso. Mas as outras coisas ela falou verdade, que ele morreu daquela maneira, morreu. Mas dizer que morreu foi por conta disso, o cara matou, foi traficantes, só mata de tiro, isso é mentira também. De qualquer maneira, muitas vezes até dois usuários brigando lá por qualquer coisa, se matam. Já vi muitas coisas nessa vida. Vou acreditar na dona Cláudia e não vou acreditar no doutor Dima. Não é acreditar no doutor Dima. O doutor Dima só rebateu o que você não tem de prova. Só foi isso. Eu não trouxe nada diferente. Eu estou dizendo que você não trouxe as provas. Essas provas aí, dessa imagem aí, não é prova para condenar ninguém. Vossa Excelência, o doutor Danilo, ele até me chamou assim de analfabeto jurídico, indiretamente. Impossível. Ele falou indiretamente, mas falou. Analfabeto jurídico. Sobre uma coisa aqui. Não pode falar do meu. Não, mas é diretamente. Estou dizendo que o senhor falou diretamente, não. Foi assim. Eu falei. Será que eu falei foi dado uma liminar para a soltura dele neste caso? Eu estou mentindo? Não estou. E ontem foi julgado um médico, porque a liminar é um desembargador só. Ontem julgaram 3. Beleza. E habeas corpus, liberdade provisória, essas coisas, ninguém se discute método. Isso foi o que eu falei. Pois é, mas só deu a entender que eu sou analfabeto jurídico. Não se discute método. Você vai permitir a intervenção, mas o esclarecimento trazido pelo promotor foi exatamente para os jurados esclarecer que se tratava de uma ação cautelar. É cautelar. Pois é, mas assim, eu acho que o caminho a seguir pois não é, pois é. esse. Não se julga método em habeas corpus. O método da ação, o método do habeas corpus, porque o método lá que eu aleguei foi excesso de prazo, que o senhor falou. Tá entendendo? Eu sou leal. Eu não estou aqui dizendo que ele está solto porque não acabou. Não, porque senão não estava tendo júri aqui. O júri, quem decide, são vocês. A decisão do tribunal do júri não é o doutor Danilo, não é o doutor Jéssica. E Vossa Excelência, eu vi aqui uma coisa, agora essa eu acho que é absurdo. Dizer que as provas, em todo momento eu disse que as provas é do processo. Verdade, é do processo. O que eu estou dizendo é que quem tem que trazer elas para o processo não é a defesa, é o Ministério Público. E não trouxe. E eu vou mostrar para vocês o que é que digo. Não, as provas do processo, não sei o que. Dá a entender que as partes têm que trazer as provas. Não. A única parte que tem que trazer é quem acusa. É a única. E para dizer que eu não estou mentindo, a prova da alegação incumbirá a quem o fizer, sendo, porém, facultado o juiz de ofício ordenar, mesmo iniciada a ação penal, a produção antecipada de prova, considerada urgente, relevante,
observando a necessidade da adequação e proporcional da modalidade, da medida. O que quer dizer isso? Vamos dizer, tem uma testemunha muito importante que está debilitada e tudo. O juiz pode antecipar aquela prova. Portanto, Vossa Excelência, o ônus da prova, o termo ônus, provém do latim, significa farda ou peso. Como regra no processo penal, o ônus da prova é da acusação, que apresenta a imputação em juiz através da denúncia ou da queixa. Entretanto, o réu pode chamar a si mesmo o interesse de produzir prova, o que ocorre quando alega em seu benefício algum fato que proporcionará a exclusão da ilicitude ou culpabilidade. É o que eu estou fazendo aqui, mostrando que ele não tem prova. E Vossa Excelência, se o que eu falei aqui, tudo que eu falei aqui, o Ministério Público não tinha oportunidade de rebater o que eu disse, aí eu disse, olha, está desequilibrado mesmo. Mas ele veio aqui, eu esperei. Eu digo, poxa, não vai trazer, não vai falar sobre as imagens, não vai falar sobre o coisa que eu disse que as imagens não comprovam nada, não vai falar nada disso, esperando. E o celular, o cara, se tu mora naquela casa, teu celular vai, a antena vai dizer que estava ali, né? Fez ligação lá, né? As casas são visíveis. Agora, se fosse outra pessoa lá de fora comprovasse que o celular dele estaria ali, aí não, vai embora lá. No dia sim que ele esteve lá. Portanto, Vossa Excelência, eu digo o seguinte: fazer justiça é condenar quando tem provas, mas fazer justiça é absolver pela existência de prova. Ah, eu vou condenar porque acho que é ele. Não tem achismo no direito penal. Direito penal ou é ou não é. Porque você condenar um inocente é temerário. E o Ministério Público não trouxe as provas. E eu rebati as provas, isso aí, e ele veio aqui, passou o tempo todo botando o depoimento da Ana Cláudia para convencer você. Aquilo tudo que ela falou, prova que foi ele que matou? Claro que não. Portanto, Vossa Excelência, eu entendo que Vossa Excelência faz justiça que tem muitas provas da materialidade, ou seja, do rapaz da morte, foi daquele jeito mesmo, está lá, está tudo. Mas a prova da autoria não tem. E eu digo o seguinte: quando fizer a pergunta que Vossa Excelência falar que o Claudimar morreu naquele dia de acordo com o auto, sim, ele morreu. Morte feia. Foi o Tomás que provocou isso? Claro que não. Porque não tem prova que foi ele. Aqui quiseram, ainda bem que ele parou com isso, quiseram condenar ele 2 vezes pela tentativa. Vossa Excelência, estão julgando este processo. Não é a tentativa não. Eu digo, o homem vai ser julgado pela tentativa. Ele foi condenado pela tentativa. Eu confesso. Eu digo, vai ser julgado novamente pela tentativa. Portanto, Vossa Excelência, eu digo o seguinte: jurado é juiz. Eu não chamo nem jurado, é juiz. O juiz da causa, ele não tem que agradar. Eu aqui, defesa, não tem que agradar o Ministério Público, não tem que agradar o juiz, não tem que agradar a família da vítima, não tem que agradar a família do acusado. Sabe quem que ele tem que agradar? As provas dos autos. E as provas dos autos? Que neste caso não tem. Tem prova da materialidade, ou seja, da morte do rapaz tem demais. Mas a autoria, com essas imagens aí, um carro vermelho, eu vou dizer uma coisa: nem um carro amado, nada diz aí.
Agora, depois que foi lá na oficina do rapaz, que está dizendo que foi lá, aí tira tudo, sabe tudo do carro, é fácil, né? Aí não, vamos comparar, botou até um do lado. Ninguém, essa comparação não existe. Não existe. Não tem como. Não tem como. E eu tenho certeza absoluta, Vossa Excelência, se eu tivesse, pelo menos uma prova que tinha sido ele, o meu discurso teria sido outro. Para começar, se tivesse prova, eu mandava até assumir, que era até melhor para ele, a confissão. Mas nesse caso não tem prova. Como é que eu vou mandar o cara assumir uma coisa que ele não fez? Eu fui lá em Oeiras, chamei ele sozinho. Eu digo, olha, prova não tem, mas diga para mim. Doutor, não foi eu. Não foi eu. Porque eu digo, Tiago, porque se foi tu, você me disse que eu tenho outro meio de lhe defender de outra maneira, como redução de pena, alguma coisa. Mas doutor, não foi eu. Eu estava naquele dia até 4 horas, 4 e pouco, trabalhando. Chegou um rapaz, esse rapaz até depois aí. Fez um negócio aí de corrida de pesca de carro, de moto, sei lá. Depois foi para essa chaquinha dele lá. Depois voltou, 8 e pouco. Entrou lá, só pegou os remédios e foi dormir na casa da mãe. Ele disse, não foi eu. Não foi eu. Eu estou dizendo isso aqui. Eu juro para os meus filhos, se eu não fui lá e... Foi a terceira vez, mas eu fui embora. Mil vezes. Mas foi antes de ontem. Cheguei e disse, se foi você tem que me dizer. Doutor, eu não posso dizer. Eu pensei que ele ia até chatear comigo. Mas eu queria saber. Como defesa. Portanto, Vossa Excelência, a decisão é de Vossa Excelência. Mas não condeno o inocente. Por conta que a decisão de Vossa Excelência é soberana. A decisão de Vossa Excelência é soberana. Se decidir aqui, eu não reverto mais não. Porque é soberana. Se o doutor Gerson der uma sentença aí, eu posso reverter lá no tribunal. A de vocês não. Você deu tanto que é a responsabilidade do tribunal do júri. Doutor, o juiz aqui, eu posso reverter uma situação lá no tribunal. E vocês não. Está vendo tanta importância? Por isso que tem que ter muita cautela na hora de julgar. Quando chegar, falou a primeira quesito, se ele morreu, tal, a vida sim. Se for o Tiago, Vossa Excelência diga que não. Por quê? Não estão dizendo porque gosta do Tiago ou gosta da defesa da família de Tiago. Porque o Ministério Público não me trouxe as provas. Só isso. E sem mais delongas, meu muito obrigado. Obrigado, doutor Dimas.